Muito bem-vinda, Lê! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eis que acontece o nosso encontro. Virtual! Minha gente, eu já estou ensaiando trazer essa moça para cá, ó. Vocês não têm ideia de quanto tempo, mas ela é muito concorrida. Nada! É minha primeira live, tô nervosa, mas vamos lá. Não fique, não. É bacana, a gente precisa falar sobre isso. Isso, aqui é um ninho de amor, então a gente está aqui muito de braços abertos para te receber, seja muito bem-vinda. Então eu estava aqui agora fazendo uma introduçãozinha sobre você, falando quem é você, mas antes até da gente falar um pouquinho mais sobre você, queria contar para quem está entrando aqui agora, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Por que estamos aqui? Bom, minha gente, não preciso contar para ninguém que existe um vírus, né? Por aí, e que está mexendo com a nossa vida, virando a gente de ponta cabeça, virando a gente do avesso. Esse vírus veio com um convite muito delicado, que é um convite assim, precisamos todos, oi Débora, que bom que você conseguiu. Então assim, ele fez esse convite, precisamos que vocês estejam em casa, precisamos que vocês se fechem. E aí a gente não imaginava que tanta coisa poderia surgir de um simples estar em casa, né? Porque assim, afinal de contas, gente, estar em casa, nosso lugar mais íntimo, mais sagrado, e então tanta coisa acontecendo, as nossas emoções de ponta cabeça, a gente assim, né, nervoso com isso tudo. E como já era de se imaginar, todo mundo que está aí com um filho pequeno, com criança, com bebê, vive isso, acho que numa dimensão muito maximizada, muito mais caprichada. Então, muitas e muitas pessoas vieram para mim falando, olha, tá difícil, eu não sei o que eu faço, não sei como que eu lido com o bebê, não sei como que eu lido comigo, não sei como que eu lido com a minha vida, tá tudo doido. E aí foi quando eu fui atrás da Letícia e falei, Lê, agora não tem mais jeito não, minha nega, agora você vai ter que vir. E você vai ter que conversar com a gente, porque a gente está precisando desse carinho, desse aconchego e desse olhar tão especial que você faz sobre isso tudo, né? Então, minha gente, sem mais delongas, quero apresentar a vocês Letícia Amadeu, ela é do perfil Construções Maternas. Então, muito bem-vinda, Lê. Então, conta aí pra gente quem é você na fila do pão e o que teremos por aqui hoje. Então, eu sou a Letícia, sou psicóloga, trabalhei durante muitos anos em serviços públicos de saúde mental, né? E há 4 anos eu trabalho com gestantes, puérperas, mães, pais, casais e famílias, né? Trabalho ali tentando auxiliar as famílias nessa construção da parentalidade, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre esse momento um tanto difícil, né? Que tá difícil para todo mundo, tá difícil para mim também, né? Porque é um momento onde a gente tá confinado em casa, né? Nesse isolamento social que nos foi imposto, né? A partir dessa configuração atual da pandemia, né? Então fiquei pensando em várias coisas assim desse momento e a gente começa a fazer uma associação com o puerpério, né? Esse momento onde a mulher tá num certo isolamento, um pouco alheia às coisas que estão acontecendo, à rotina, né? Uma quebra ali da rotina, então é o trabalho, a licença maternidade, e uma nova configuração onde ela vai se adaptar ali, né? E para mim, o puerpério é luto, né? É o luto daquilo que se foi, é luto de um novo momento, né? Então é uma nova. Opa! Acho que a Lê caiu. Peraí que deixa eu tentar convidá-la aqui de novo. Vamos ver. Como eu já falei aqui, voltou. Voltei. Você estava falando que, assim, que o puerpério se assemelha um tanto a um luto, né? Isso. Então, é esse momento de luto, né? E eu tenho pensado nesse momento que a gente está passando como sendo um luto mesmo, sabe? Um momento de luto. Então, um momento onde a gente está vivendo esse período de luto, né? E cada um vai viver o seu luto à sua maneira, a forma como cada um vai passar por esse período é muito particular, é muito única,
né? Mas eu acho importante a gente poder falar um pouco isso, né? Luto dessa liberdade que se tinha, dessa possibilidade de ir e vir, desse encontro com os familiares e amigos, né? As rotinas. Então é uma quebra nisso tudo e a gente está vivendo esse período que, a meu ver, pode falar. É que eu acho muito significativo isso que você está trazendo, porque, assim, de maneira geral, a gente tende a associar o luto exclusivamente a uma morte mesmo, né? E eu acho que até isso vem no pacote de uma pandemia, porque a gente está ali, de fato, lidando com a morte efetiva, né? Com essa possibilidade que nos ameaça de uma maneira geral. Mas eu acho muito legal você trazer esse olhar, Lê, de que assim, o luto ele vai muito além da morte propriamente dita, né? Sim, sim. Então tem várias nuances desse luto. Então, assim, várias possibilidades da gente ter esse encerramento de algumas coisas. E que dentro da perspectiva de que a gente não escolheu, né? Então, assim, nós não escolhemos estar confinados, nós não escolhemos estar vivendo essa situação. E nos foi passada. E agora a gente está tendo que lidar com isso, com essa angústia toda, que, como você bem trouxe, é a angústia do luto, né? Então é muito, muito bom você trazer, muito bom você fazer essa alusão de uma coisa para outra, porque eu acho que, assim, uma coisa que a gente estava conversando muito antes, né? Eu acho muito legal essa história da gente dar os nomes para as coisas, porque às vezes a gente fica naquela sensação assim, gente, mas eu tô muito esquisita. Tô muito estranha. É até difícil a gente responder coisas básicas, como assim, e aí, como é que você tá? Oi? Como que eu tô agora? Né? Ou daqui a 5 minutos, ou 5 minutos atrás? Como é que eu tô? E eu acho que quando a gente começa a trazer essas questões, a gente começa a materializar um pouco mais, a nomear um pouco mais esse processo, né? E acho importante a gente pensar, quando você fala isso de em que momento a gente está, fazendo essa alusão ao luto, tem várias etapas do luto, né? Então você pode estar vivendo uma dessas etapas, né? São 5 etapas, né? Então a primeira etapa é a negação, é a gente achar que o que está acontecendo é lá na China, é na Europa, é nos Estados Unidos e que isso não irá nos atingir, né? Então essa é a primeira etapa do luto, né? E tem muitas pessoas que podem ainda estar vivendo nesse momento, não tem nada acontecendo, tá tudo bem. É o velhinho que sai, né, de casa. Hoje eu encontrei com um velhinho na padaria que, inclusive, se recusou a passar o álcool na mão quando o rapaz ofereceu, né? Então é esse momento também. E é muito difícil, porque a gente costuma olhar essas pessoas e criticar, né? E pensar, poxa, o que essa pessoa está fazendo na rua, né? E essa pessoa está tentando lidar também com a sua situação, né? Com a situação, com o seu encontro com a finitude, né? Com a morte ali. Quando a gente se encontra com uma situação dessa, a gente se encontra com a morte, né? Que é o destino de todo mundo, né? A nossa certeza que a gente tem. Então, tem esse momento da negação, e aí tem um outro momento, que é o momento da raiva, onde vem aquela raiva de tudo que está acontecendo, de não poder sair, de ter essa imposição de que a gente não tenha contato com os nossos amigos, com os nossos familiares. Imagina a gente, brasileiro, um povo super caloroso, que não pode abraçar, não pode beijar as pessoas, né? Então, essa distância. Então, tem esse momento da raiva, e tem um momento onde a gente começa a barganhar. Não, peraí, então são 2 semanas de isolamento social, então depois a gente vai voltar tudo a ser como era antes, a gente vai voltar para o trabalho, vai voltar a encontrar nossos amigos. E a gente não sabe, né? Eram 2 semanas e agora, né? E aí tem um terceiro momento, um quarto momento, na verdade, que é a tristeza. A gente começa a reconhecer tudo isso que está acontecendo e começa a ficar triste. E com tudo isso, com a falta do trabalho, com as inúmeras demandas que você tem numa casa, principalmente quem tem filhos, né? Em ter que lidar com todas essas situações, inclusive com o cuidado com os filhos, né? Em como os filhos também estão se sentindo, porque isso é coletivo, todo mundo tem a sua parcela nisso, então está todo mundo se sentindo de alguma maneira angustiado, e isso é expresso de diversas formas, né? Cada um da sua forma. E até o momento onde a gente começa a aceitar que isso está acontecendo, que tem uma pandemia lá fora, que a gente precisa se cuidar para que a gente evite a proliferação
E a gente vai começar, então, a pensar o que que é possível fazer. Então, o que que é possível de eu fazer diante disso tudo que está acontecendo? Não, então, eu posso trabalhar de casa, eu vou lavar as mãos, eu vou seguir as recomendações, eu vou evitar colocar a mão no rosto, na boca, enfim. As pessoas que precisam sair de casa, que estratégias que elas vão ter para ir para o trabalho e tentar não se contaminar, não contaminar as outras pessoas, né? Então, esse é a fase final do luto, onde a gente começa a pensar nessas estratégias, né? Em como a gente vai cuidar dessa situação, entendendo que isso está acontecendo e como é que então a gente pode pensar em cuidar disso, né? Uma pergunta que até é bem pessoal, Lê. Vai. Assim, isso é como que eu vou te dizer? É uma sequência linear? Ou é uma coisa que, assim, você pode estar lá e daqui a pouco você volta umas casinhas e se vê de novo em outro estágio anterior, sabe? Tipo, você já estava lá, tipo, não, eu entendi, eu aceitei, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Aí daqui a pouco você fala, quer saber de uma coisa? Não é nada disso, então que se dane e volta para negação. É possível você vivenciar esses ciclos aí nesse processo de luto meio que na bagunça e simultaneamente? Porque é um processo, né? E como eu falei, cada ser humano é único. Então, cada um vai lidar com isso de uma maneira. Então, acontece sim, né? Talvez essa pessoa não tenha passado totalmente de uma fase. Então, é um momento ali, né? Onde ela está saindo da negação e indo para a fase da raiva, né? E aí ela recua em alguns momentos, né? E volta a negar aquilo. Então, é um processo que vai acontecendo aos poucos, né? E cada um da sua maneira vai passando por isso. E Lê, e o que você me diz sobre esse esforço imenso que nós tendemos a fazer de fingir que a gente não está sentindo o que está sentindo? E aí? Então, isso é o que a gente faz a vida inteira, né? A tendência que a gente tem é ir colocando as nossas angústias embaixo do tapete, né? E eu acho que a pandemia chegou um pouco para levantar a poeira, sacudir esse tapete e, principalmente, levantar as nossas angústias, né? Angústias que estavam ali esquecidas, né? Então, tem gente... Então, isso está vindo muito à tona. Eu vejo pessoas se angustiando muito, sem saber muito por quê, né? E eu acho que tem coisas que tá para além de tudo isso que está acontecendo, né? Tem questões ali que são muito pessoais de cada um, muito particulares, que estão vindo à tona nesse momento, né? Um momento onde a gente está mais voltado para a gente, onde não tem mais aquela correria do dia a dia, aquela confusão de ir para o trabalho, de vai, estuda e pega o filho na escola. E às vezes a gente não conseguia pensar muito nas coisas, olhar muito para a gente, pensar no que a gente está sentindo, né? Então a gente vivia ali numa correria muito grande. E esse momento onde a gente voltou para o nosso lar, né? A gente está conseguindo olhar um pouco mais para a gente também, né? Ter esse momento, assim. Então, eu acho que a tendência é que essas coisas venham à tona, né? Essas coisas que estavam ali meio escondidas mesmo. E eu li uma coisa um dia desse que eu achei muito, muito curioso, porque falou muito comigo, assim, sabe? Assim, porque esse convite de que, assim, agora tá na hora de você olhar para você, né? E tirar todas aquelas, como você falou, sacudir o tapete mesmo e bora ver o que vem daí. É um processo que causa muito medo. Porque, assim, a gente tem medo de se olhar e se descobrir e se perceber. E, assim, e o que eu vou fazer com isso? Com essa informação que eu descobri sobre mim, né? E a gente fica muito assustado com isso. E aí eu vi uma coisa que eu falei assim, meu Deus, sou eu. Que como a gente vai tentando se apegar ainda àquele externo, àquele exterior, né? Então, por exemplo, a gente começou a entrar numa profusão de 5 milhões de mensagens de WhatsApp por dia. Então, assim, a gente fica assim o tempo todo mandando mensagem, passa para o outro. É como se fosse assim, gente, eu não posso estar lá fora, mas eu também não dou conta de estar aqui dentro. Então, eu preciso estar ainda nessa profusão de movimento, de contato, de pessoas, porque o calar e o ficar, né, em silêncio nesse momento significa automaticamente fazer isso aí, que é esse olhar para si, né? E que isso pode ser assustador. Então, assim, se é que existe alguma coisa nesse sentido, Lê,
existe, assim, alguma dica que pode ser dada, assim, para essas pessoas, sabe, nesse momento? Como que pode fazer isso, né? Como que essa pessoa pode entender melhor como que esse momento poderia ser vivido de uma maneira, assim, um pouco mais suave? Porque, na verdade, eu entendo que não tem jeito dele ser fácil. Uhum. Isso eu já entendi. já desisti de lutar contra isso, né? Isso, tipo assim, tá bom, beleza, vai ser difícil. Mas pelo menos, assim, existem alguns caminhos, alguns recursos que a gente poderia tornar isso mais leve, pelo menos? Uhum. Antes de responder a sua pergunta, assim, eu acho importante a gente poder falar de um luto antecipado, que eu vejo, assim, algumas pessoas direto, com a TV ligada direto, e fica contabilizando o número de infectados e mortos, e as pessoas o tempo inteiro pensando nisso, falando sobre isso, lendo sobre isso, né? E começam a imaginar os seus familiares sendo contaminados e ficando doentes e vindo a falecer. E isso começa a ficar extremamente angustiante, né? Isso é o que a gente chama de luta antecipada. As pessoas estão antecipando alguma coisa que talvez não venha a acontecer, né? Talvez nenhum familiar seu seja contaminado, mas as pessoas ficam imaginando e fantasiando um pouco isso, né? Esse cenário. E é muito angustiante para as pessoas que estão passando por isso, sabe? É extremamente angustiante você pensar na possibilidade de um familiar seu, de uma pessoa querida, seja contaminado por um vírus e venha a falecer disso, sabe? Então é muito angustiante. Então, paralisante até, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante para evitar isso, né? Para evitar chegar nesse ponto, eu acho que é tentar desconectar um pouco da TV, desconectar do noticiário, das inúmeras informações, porque você liga a TV e é isso 24 horas por dia, né? No WhatsApp você recebe isso 24 horas por dia. Então, é poder desconectar um pouco disso, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar alheio a tudo que está acontecendo, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que a gente precisa se atualizar, saber o que está acontecendo, seguir as recomendações, né? Estar atento às orientações, mas é tentar não ficar focando nisso o dia inteiro, sabe? É poder tentar estratégias de manter a nossa rotina mais leve. Né? E uma das formas que eu acho que é importante é criar momentos de cuidado, de autocuidado, né? Criar esses momentos, assim. Então, pensar, o que eu acho que às vezes funciona é você pensar numa rotina do dia, né? E aí, nessa rotina do dia, você pensar ali em momentos de autocuidado. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, gente que tem criança, né? Quem tem criança, mas tem uma pessoa que consiga dividir, um companheiro ou uma outra pessoa, um outro cuidador ali com a criança, fica mais fácil. Você pode pensar em momentos onde a outra pessoa vai ficar sozinha com a criança e você vai ter um momento para você e vice-versa. Quem é mãe solo é um pouco mais difícil, né? Fica com uma rotina mesmo mais puxada, mais complicada mesmo de ter esses momentos. Mas é poder pensar ali em poucos momentos. A criança vai acordar um pouco mais cedo e vai fazer alguma coisa que para ela faz com que ela se sinta bem. Então, vou acordar um pouco mais cedo e me faz bem fazer uma aula de yoga, meditar, fazer uma atividade física em casa mesmo, óbvio, né? Eu acho... pensar... Tremeu aqui. Pode falar, Lê. Então, pensar nesses momentos de pausa, sabe? Nem que seja acordar um pouco mais cedo e tomar um café sozinha e poder pensar um pouco na vida e refletir, né? Então, é pensar nesses momentos de autocuidado, sabe? Onde você vai tentar ali se desconectar daquilo que está acontecendo, da rotina, dos afazeres domésticos e do cuidado com as crianças e tentar focar um pouco em você, em se cuidar, fazer aquilo que lhe faz bem, né? E pegando carona até no que você está falando de rotina, assim, na semana passada a gente conversou muito sobre isso aqui, sobre a importância da gente estruturar uma rotina. E, gente, o que eu quero reforçar para vocês, a partir dessa fala que a Letícia está trazendo, é que, assim, para muitas pessoas, a situação está tão exaustiva, está tão, sabe, está deixando a gente tão detonado, tão destruído, que a gente pensa assim, não, pelo amor de Deus, eu não consigo nem pensar em mais essa tarefa.
De eu sentar e ter que estruturar uma rotina, gente. Eu não consigo, de onde que eu vou arrumar força para fazer isso? Pelo amor de Deus, eu já não dou conta. E aí eu vou te falar uma coisa, na verdade, duas coisas a partir disso. Primeiro que é um depoimento pessoal, porque assim, quando a gente gasta um tempo para a gente estruturar isso, e eu vou te dizer até mais, tá? Eu vou usar dizer assim, não adianta você fazer o desenho da sua rotina sozinho. É importante você fazer o desenho da rotina daquela casa. Se tem 3, 4, 5, 10 habitantes dentro daquela casa, sentem juntos e tentem entender como é que vai ser a rotina da casa. Ah, isso é chato, isso é trabalhoso, isso é mais um estresse? É, gente, mas é uma forma de você estabelecer os famosos combinados. Porque, e você enxergar, você coloca na sua cara assim, mas espera aí, eu tô dando tanto tempo assim para eu trabalhar, por exemplo, mas será que eu não tenho jeito de tirar um pouquinho aqui para eu respirar um pouco, para eu me acalmar, para eu fazer alguma coisa de autocuidado, para eu ficar um pouco com meu filho, E quando você mapeia isso na sua cara, você acaba tendo mecanismos de você conseguir não ser refém do dia. Né? Que tipo assim, o dia chegou, te atropelou, você não sabe o que você fez, o que aconteceu. E aí você chega no final do dia e fala assim, meu Deus do céu, que dia que foi esse, gente? Que caminhão que foi esse que me atropelou, que eu não sei o que eu fiz, por onde que eu fui, que acabou, né? Então é uma forma de você ter um pouquinho de controle numa situação tão sem controle. Agora, ao mesmo tempo, gente, saber também olhar para isso como uma forma de suavizar e não de te deixar enlouquecida. Então, assim, você sentar para estruturar uma rotina não significa que você vai precisar ficar assim, ei, 3 horas, para! Apito na boca, parou agora todo mundo, porque agora tá na hora da gente, sei lá, tomar banho. Não é isso, gente. Use isso como um norte, como uma forma de você ter minimamente aquilo estruturado, mas permita também que os imprevistos aconteçam e tá tudo bem. Né? Então, assim, eu acho que esse tudo bem é uma mensagem também importante da gente gritar, assim, para todo mundo. É uma coisa que eu tenho falado muito para as mães com quem eu faço trabalho, assim, gente, é o momento da gente valorizar demais o possível e o tá tudo bem, né? Porque, assim, o perfeito não vai rolar. Não vai rolar. Eu acho que é o momento da gente ser flexível, né? A rotina não é para enlouquecer, pelo contrário. É para fazer com que a gente consiga se organizar, né? Então, acho que é importante a gente falar isso. Não é para deixar a gente ainda mais enlouquecido, não é. É importante a gente poder flexibilizar. Se naquela hora não deu para fazer aquilo, né? Então, sei lá, você determinou lá um horário onde a criança vai fazer atividade escolar. Se não rolou aquilo naquele horário, se a criança não está no momento de fazer aquilo, porque às vezes acontece, não adianta a gente insistir, às vezes a criança não vai rolar, às vezes ela está angustiada, às vezes ela está triste, e tá tudo bem, ela também está sentindo. Eu acho que é importante a gente dizer que está todo mundo sentindo esse momento, cada um vai sentir isso de uma maneira e vai transmitir isso de uma forma, né? Até os bebês, né, Lê? Isso, até os bebês, né? Que antes podiam ir na pracinha, passear, e agora, infelizmente, não podem. Então, eles também sentem isso, né? E eles sentem muito também a nossa forma de estar, né? Como a gente está também. Eles são muito sensíveis, né? As crianças são muito sensíveis, os bebês e as crianças, né? Então, eu estou falando isso não é para ninguém se sentir culpado, de jeito nenhum. É só para a gente estar atento também ao outro, né? Para a gente olhar para o outro e perceber que ele também pode não estar bem, que ele também está sendo afetado por tudo isso, sabe? Que essa quebra na rotina foi para todo mundo, né? Que a criança deixou de ir para a escola, encontrar os amiguinhos dela, que ela deve estar com saudade dos amigos, da professora, né? Do parquinho que ela ia de manhã. E ela não sabe falar disso. Ela não sabe falar, ou não tem habilidades ainda para isso, né? Para falar dessa forma que a gente está falando. Então, ela vai se expressar de outra forma, né? E isso é saudável, isso é normal, e a gente precisa estar atento a isso, né? E olhar para essa criança com empatia, e perceber ali que também tem um sofrimento nela, né? Aliás, né, Lê, que eu acho que assim, uma coisa que pelo menos para mim tem sido muito desafiadora. Nós tendemos
a tomar as pessoas que nos são mais íntimas na nossa vida como iguais. E aí, aquele ponto que você falou lá atrás, né, sobre os estágios que o luto carrega, né? E só para quem está entrando agora, a gente está falando nas várias perspectivas e nuances de um luto, que não é necessariamente só o luto de morte morrida, mas é o luto de várias coisas que a gente vai abrindo mão ao longo desse processo e que ele causa para a gente angústia. Ao longo da vida, né? E que agora a gente está vivendo isso de uma maneira muito exacerbada. E aí a gente tem os processos da gente lidar com esse luto, e a gente estava falando sobre, assim, a gente olhar para uma pessoa que está lá fora, na rua, e às vezes a gente fica um pouco incomodado, mas a gente tem que respeitar que aquela pessoa lá fora está vivenciando um estágio próprio do seu luto pessoal. Só que muitas vezes acaba que a gente tem um pouco mais de flexibilidade e aceitação para lidar com os tempos, com as formas e com as diferenças de quem está lá fora. Mas o nosso íntimo aqui dentro de casa, a gente se irrita mais. Porque a gente parte de uma expectativa ou de uma idealização de que quem é muito íntimo, por exemplo, o seu marido, o seu companheiro ou sua companheira, a gente tende a achar que assim, ele vai lidar com essa história da mesma forma que eu. Então ele vai estar aqui comigo, brother, me acompanhando dentro desse processo. Só que muitas vezes ele não está. E muitas vezes ele nem vai conseguir te suportar da maneira que você estava esperando receber esse suporte, porque ele também está vivenciando, ou ela está vivenciando aquilo de uma outra maneira, né? E eu acho que isso, pelo menos para mim, assim, tem se configurado uma coisa muito difícil, sabe? De, assim, como que a gente trabalha dentro desse microcosmos, né? Então, aqui em casa somos 3 pessoas, eu, meu marido e a Alice, que é uma criança de 5 anos. Então, assim, como lidar com esses 3 infinitos particulares, né, dentro do mesmo lugar, e pensando assim, caraca, não, ele não pensa da mesma forma que eu, ele não vive da mesma forma que eu, ele não está no mesmo lugar que eu. Né? Quão desafiador isso é também. E como que a gente poderia também, talvez, criar mecanismos dentro de uma própria estrutura familiar para que a gente pudesse, assim, lidar um pouco mais com essas diferenças. Existem caminhos para isso, Lê? Então, eu acho que essas dificuldades são dificuldades próprias de uma família, né? Então, a gente somos pessoas diferentes, viemos de famílias diferentes, né? A nossa família de origem é diferente da nossa família, da família de origem do nosso companheiro, enfim. A gente tem hábitos e costumes diferentes, então, isso por si só já gera diversos conflitos, né? Eu acho que nesse momento de confinamento, onde a gente está muito próximo, com as pessoas que convivem numa mesma casa, a tendência é que esses conflitos fiquem maiores, né? Tomem uma proporção maior, né? Então, porque está associado não só às diferenças que a gente tem uns dos outros, mas o momento que a gente está nesse luto, como que cada um está vivendo esse processo, mas também acho que me perdi aqui, o que eu ia falar. Enfim, eu acho que lembrei. Acho que quando a gente estava mais podendo ir e vir, né? Eu acho que no momento onde a gente estava demais ali com o companheiro, com a companheira, com os nossos filhos, a gente saía um pouco também de casa, né? E aí você sai, aí você respira. Então você tinha esses momentos de pausa que eram mais frequentes, né? Hoje isso está muito mais delicado, né? Você conseguir dentro da sua casa ter esse momento de pausa, né? Eu tive clientes que disseram para mim que não conseguiam fazer terapia online porque não tinha um momento onde estaria sozinho, sabe, para poder fazer uma terapia, né? Então pessoas que não têm esse tempo, né? Então a primeira coisa é poder criar dentro da tua família ali do teu lar momentos onde você possa ter o seu momento, né? O seu momento de ter o contato com você. Acho que cada um precisa desse momento de pausa, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Acho que é poder ali na família
conseguir conversar um pouco sobre isso, né? Nesses momentos onde cada um vai ter a sua privacidade, a sua intimidade, né? O seu momento onde vai poder utilizar da maneira como quiser, seja fazendo uma terapia, seja fazendo, sei lá, né? E Tendo o eu seu acho que momento lá de lazer, né? O seu banho demorado. Eu acho que esse momento também, ele quando possível, claro, porque assim, né? Óbvio que somos todos aqui bastante privilegiados. Então, assim, é difícil até a gente imaginar alguns contextos, né, hoje em dia. Sim. Mas, assim, seria importante que esse momento, se possível, viesse junto com uma ideia de espaço mesmo, físico. Isso. Que você pudesse, assim, pelo menos combinar com seu marido, olha só, com a sua família, né? Porque isso vale para filhos também. Sim, então, assim, sim. bota os filhos na jogada e fala assim, olha só, aquele cantinho que tá ali, coloca uma tenda, coloca qualquer coisa. E fala assim, olha, naquele lugar ali, quando eu estiver lá, eu quero ficar sozinho. Eu quero ter a chance de respirar do jeito que eu der conta de respirar. Se eu quiser gritar, pular para cima, como diz minha mãe, né? Porque como se desse para pular para baixo. Mas assim, se eu quiser gritar, pular para cima e dançar e fazer qualquer coisa, tá permitido, tá autorizado. Porque, assim, é a forma que a gente precisa de ter os nossos momentos de respiro, que agora não estão mais possibilitados, né? A Márcia está falando assim, é importante criar momentos de pausa e de silêncio para cada um poder digerir essas emoções e reflexões. Isso. É por aí, né? E que às vezes a gente está lá naquela balbúrdia e naquela história de estar junto, né? E você achar que você tem que cuidar da vida do outro, porque tem essa também, né? Porque, assim, eu preciso falar uma coisa para vocês, assim, a gente está fazendo uma grande terapia de grupo aqui agora. Então, assim, uma coisa que me incomodou muito na primeira semana é que eu ficava regulando o que o Léo estava fazendo. Sabe? Eu ficava assim, é sério que ele vai dormir agora? É sério? É sério? Ele não tá vendo, não, que tem ali um monte de louça para lavar, que a roupa tá acumulando ali, não sei o que, não sei o que. Só que eu também não conversava, também não falava assim, oi, vem cá, será que dá para você me ajudar aqui agora, que eu tô precisando? Será que você pode assumir aqui essa roupa, porque tá pesado para mim, né? Não, aí a gente vai guardando, só que agora também eu acho que não é mais o momento de guardar, né? Uhum. Eu acho que isso que você está falando é super importante, assim, né? Então, eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar a comunicação, né? Se comunicar. Eu acho que comunicação é o ponto-chave, assim, né? A gente precisa se comunicar sempre, né? E exercitar, porque é um exercício, né? Porque a gente tende a guardar o que a gente está sentindo e não falar. Ou brigar, né? Que também não adianta, né? Faz com que as pessoas, a maioria das pessoas, quando alguém briga com ela ou acusa, tende a se defender. Então, ali já acabou, não tem mais conversa, né? Então, é poder sentar um momento onde tá todo mundo tranquilo e poder conversar sobre aquela situação, né? Sobre o que está acontecendo. Eu acho que é poder falar como está se sentindo e poder escutar o outro também, poder escutar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. De repente, aquela pessoa que foi deitar, não tá se sentindo bem, de repente tá ali, sabe, tá precisando de um momento de pausa, sabe? Preciso do meu respiro. Eu preciso, porque preciso voltar para mim, eu preciso desse meu momento, sabe? E ali você quer que o sujeito vá lavar a louça. É óbvio, né? Porque a casa tá zoneada e você quer resolver, né? Mulher tem essas coisas de resolver, vamos resolver. Então, eu acho que é importante a gente poder também ter esse olhar, sabe? Esse olhar de cuidado para outra pessoa, né? E eu acho que o ponto-chave é a comunicação, é poder conversar, é poder se comunicar, sabe? É poder falar o que está sentindo e escutar verdadeiramente. Isso é uma coisa que eu sempre falo, é escutar de verdade, sabe? É estar aberta para ouvir o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa quer falar. Como é que tá sendo para ela esse momento também, sabe? Olha, para quem tá chegando, ai meu Deus, eu toda hora esbarro aqui na câmera, tá ótimo, né? Tá dentro de um terremoto aqui. Se não bastasse tudo isso, ainda tem um terremoto. Mas olha só, recapitulando um pouco para quem tá chegando, a gente falou de várias coisas muito legais. A gente falou sobre esse momento ser um momento tão delicado ao ponto que a gente pode falar, sim, e deve falar sobre lutos que estamos vivendo, vários lutos de várias perspectivas, né? Várias mudanças. Existem estágios dentro desse luto que a gente precisa entender qual que nós estamos e qual que o outro está.
Então é um convite assim para a gente começar também a aprender a nomear as nossas próprias emoções. Então assim, o que será que eu estou sentindo? O que será que é isso nesse momento? Lembrando, gente, que toda e qualquer emoção é digna. Né? Então falar assim, olha, eu tô com raiva, eu tô pé da vida, eu tô querendo mandar todo mundo para aquele lugar, é digno também. Eu tô triste, eu tô angustiada, é digno. Eu tô com medo de morrer, é digno, né? Tudo isso é digno. Então a gente precisa aprender a fazer isso, porque a gente não sabe. Nós somos analfabetos emocionais, a gente tem um glossário muito curto de emoções. Então tá na hora da gente começar a trabalhar isso também. E porque a partir disso também vai ficar mais fácil o que a Lê acabou de falar da comunicação. Porque a partir do momento que eu percebo mais claramente as emoções que estão acontecendo comigo, é mais fácil eu imaginar que o outro também tem as suas próprias emoções, né? Porque a gente começa a pensar assim, nossa, eu não tinha me dado conta que tantas coisas estavam acontecendo comigo. E a gente dá chance para o outro. E até uma coisa que eu li recentemente, eu tenho uma grande amiga que está morando na China. Pois é, então ela está sendo meu spoiler, né? Ela fica me contando tudo que está acontecendo. E ela falou uma coisa que eu achei muito legal, porque é uma coisa assim tão simples. Mas ela falou, olha, a gente criou uma regra aqui dentro da nossa casa, onde está proibida picuinha. Eu achei isso muito sensacional, que ela tem filhos assim já maiores, adolescentes, não sei o quê. Então, sabe aquele comentáriozinho assim que a gente faz normalmente, só para dar aquela alfinetada que a gente faz assim? Então, assim, talvez nesse momento onde as emoções estão tão à flor da pele, talvez seja o momento da gente não fazer mais tanto isso. Talvez seja um momento da gente ser um pouco mais claro no que a gente está querendo, como que a gente está querendo e qual é a nossa intenção por trás disso. Porque o outro está lá doido dentro do universo dele, ele não está conseguindo entender qual é a sua intenção. Né? Então, assim, é o momento de deixar isso claro. E isso vale também, gente, que eu acho que é importante a gente também falar um pouquinho disso, até um pouquinho mais, Lê, que você já falou bastante, mas eu acho legal a gente falar nessa nossa relação com os nossos filhos, né, com bebês e com crianças, da importância da gente estar muito sensível e conectado a isso, gente. Então, assim, os nossos filhos, eles não vão virar pra gente, vão falar assim, ei, mamãe, preciso te contar uma coisa, eu estou super angustiado, né? Então, assim, vai caber a gente ligar um detector, assim, de emoção para tentar ficar avaliando o que está acontecendo. E uma coisa que a gente conversou, assim, eu e a Lê antes até, né, previamente disso, que eu achei muito legal, é assim, às vezes até nesse exercício que a gente está fazendo para as nossas próprias emoções, quando a gente inclui nosso filho nessa história, conversar com o filho sobre assim, e aí, o que você está sentindo? É uma chance da gente fazer isso junto, da gente tentar conhecer as nossas próprias emoções, enquanto a gente mostra para o nosso filho a importância dele tentar fazer isso também. Né? Então, eu acho que é um caminho também legal, a gente sair daquele lugar de onipotência, né? Que a gente, como mãe, que a gente sabe tudo, que a gente dá conta de tudo, e se aproximar um pouco mais dos nossos filhos também e mostrar a nossa vulnerabilidade. Né? Mostrar também, olha, eu tô com medo, eu também tenho angústia, eu também fico triste. E você, o que você tem a dizer disso? Olha, hoje a mamãe tá com muita saudade da vovó. E você, como que você tá sentindo? Eu acho que podem ser caminhos também da gente começar juntos a trabalhar esse processo da emoção, né? Uhum. Eu acho isso que você está falando super importante, assim, né? E eu acho que esse exercício que a gente está fazendo de comunicação, né? Que eu acho que é importante a gente poder fazer, comunicação dentro da nossa casa, com os nossos pares ali. Eu acho que é um exercício que a gente vai fazer, que a gente está fazendo agora e que a gente pode levar para a vida inteira, né? Então, isso é para a gente pensar que a gente está passando por um momento difícil de luto, onde a gente está tendo que ressignificar muita coisa, mas que a gente pode também tirar coisas boas disso, né? Que a gente pode melhorar a comunicação com o nosso companheiro, com a nossa companheira, melhorar a comunicação com os nossos filhos, estar mais próximo deles, participar mais das atividades, sabe? E fazer isso de uma forma que seja prazerosa, sabe? Que seja bacana, que não seja uma obrigação, né? Eu acho que isso que é o mais importante, a gente poder, sem ter que pegar aquelas inúmeras tarefas da escola, e não, então agora a gente vai ter que sentar e fazer todas essas
milhares de atividades escolares. Não, calma, né? Vamos com calma, vamos ver o que dá para fazer e tornar esse dia a dia leve, né? Leve para todo mundo. Eu acho que poder conversar sobre isso com as crianças, eu acho que, claro que isso tem. A gente vai pensar em como vai conversar com a criança sobre o que está acontecendo a partir da idade que a criança tem e da possibilidade que aquela criança tem de entender, né? Excelente Não vai ficar falando, nossa, já tem sei lá quantos números de infectados, sei lá quantas pessoas morreram. Não precisa disso, né? Então a gente vai conversar com a criança de forma clara, objetiva, dizendo para ela os motivos que a gente não pode sair mais como a gente saía antes, não pode mais ir no parquinho como a gente ia antes, né? Mas fazer isso de forma clara e responsável, né? Não é para colocar medo na criança, né? Mas é explicar e falar sobre as recomendações de lavar a mão, né? Explicar essas coisas e poder tentar dizer para a criança, tentar escutar da criança como é que ela tem se sentido, né, no dia a dia. E as crianças, e o que ela está entendendo também disso tudo, né? Porque eu li um dia desse uma coisa muito legal, que assim, gente, muito cuidado com essa história de ficar com uma televisão ligada o dia inteiro dentro de casa, se você tem uma criança dentro de casa. Porque assim, a forma com que a criança está entendendo aquilo que está sendo dito lá, não é igual à nossa. Então as crianças, elas têm uma forma própria, que às vezes é uma imaginação, alguma coisa assim, que pode fazer com que aquilo ganhe uma proporção muito maior para aquela criança. Né? Então assim, se a criança ouviu falar em morte lá, ela pode começar a achar que a mãe e o pai vai morrer agora. Né? Então, por exemplo, eu tenho ouvido muitas mães falando assim para mim, Ana do céu, o meu filho agora começou a ter um sono muito mais difícil, então está tendo mais pesadelos, está acordando durante a noite várias vezes. Então, assim, preste atenção com esse tipo de coisa. Se não tem a televisão ligada, como é que está sendo a conversa dentro de casa? Né? Você com seu marido, como que vocês estão conversando sobre essa história toda na presença da criança? Porque talvez ela esteja processando aquilo de um jeito muito próprio. E aquilo está se consolidando em medos e uma série de coisas que ela não sabe verbalizar. Aí ela vai demonstrar isso de outra forma. Né? Então esses cuidados acho que são muito importantes, que às vezes a gente está tão no automático que a gente simplesmente esquece. Né? Aquela televisão vai ficar lá, pano de fundo na casa, e o que está sendo para você pano de fundo, para a criança pode não estar sendo. Né? E com a criança a gente pode tentar se comunicar de uma forma mais lúdica, né? Então, sei lá, pega alguma coisa da escola, né? E tenta ver com ela como é que ela está se sentindo essa falta da escola, né? Ou através de um jogo, de uma brincadeira, né? E tentar conversar com a criança a partir disso, né? De formas mais lúdicas, né? E tentar fazer com que ela represente ali o que ela tem sentido, né? Normalmente o que vem é saudade dos amigos, saudade dos professores, saudade da avó, que às vezes era mais próxima, né? Daquelas pessoas que estavam ali convivendo, né, com a gente. E pensar em como é que a gente vai ter. Hoje a gente tem uma série de tecnologias, né? A gente está aqui em uma, que podem facilitar nisso, né? Pode fazer lá uma videoconferência com a família toda, né? Todo mundo junto, para as crianças poderem ver seus avós, seus tios, né? As pessoas que estavam ali próximas e que agora não estão mais, né? Eu acho que é super importante a criança não achar que essas pessoas simplesmente sumiram, desapareceram do nada. O que aconteceu? E entre os próprios amigos, né? Eu publiquei um dia desse isso aqui no feed, que foi um insight que eu tive através da minha filha, né? Então, por exemplo, nós aqui, a gente tá com esse confinamento. Só que a gente não larga o nosso celular momento algum. A gente continua falando com os nossos amigos, continua falando com os nossos pais, com todo mundo. E os nossos filhos? Se são filhos pequenos, que não têm seu celular, que não têm, né, seu contato, para eles significa realmente um encerramento desse contato. Né? Então, assim, é muito importante você sempre perguntar para o seu filho, você quer falar com um amiguinho? Você quer falar com quem que é? E sabendo que, assim, a forma que o seu filho vai ter de se comunicar com um amigo nesse meio aqui digital, vai ser um jeito muito peculiar, né? Então, assim, por exemplo, a minha filha, ela fica passeando pela casa inteira mostrando a casa. Porque ela não sabe o que falar, sabe? Ela não
não sabe, mas para ela tá o máximo, porque ela tá perto daquela pessoa, né? Então ela fica mostrando um brinquedo, aí ela faz careta, ela, olha só o que eu vou comer. Ou então ela começa a rir e não fala nada, sabe? Então, assim, cada um vai ter o seu jeito, mas ainda assim, são formas de contato, né? Que a criança está tendo. E que, às vezes, isso pode parecer, num primeiro momento, mais uma tarefa pra gente. Nossa, agora, além de tudo que eu tenho para administrar no meu dia, ainda tem que coordenar os encontros da criança com... Mas a gente tem sempre que pensar que, assim, que algumas coisas que a gente faz acaba sendo um investimento que volta pra gente, né? Porque se essa criança está mais tranquila, se ela está mais serena, ela vai dar menos trabalho, ela vai demandar menos, ela vai ficar mais tranquila com alguma coisa que você proponha para ela. Então, eu acho que é esse olhar também que é interessante, né? Eu acho que nesse ponto, a rotina, ter uma rotina às vezes escrita, ou que você construiu ali com a criança, é bacana para isso, porque orienta a criança, traz uma certa segurança, ela sabe ali o que vai acontecer, e ajuda em alguns momentos. Então, eu sei que dá trabalho, às vezes, fazer algumas coisas nesse sentido, né? Então, principalmente em criança pequena, então entrar na internet, vai lá, pegar figurinha de uma criança almoçando para dizer que é a hora do almoço, né? E aí você senta depois com a criança e monta aquela rotina, um cartazinho, deixa a criança rabiscar, desenhar, fazer o que ela quiser, porque aquele cartaz ali é dela também, né? É da rotina dela. Mas isso dá um certo trabalho, mas é uma atividade que você vai fazer ali, já é um momento que você vai estar com o seu filho, que você vai compartilhar com ele. É um momento onde você pode ali perguntar como é que ele está se sentindo, porque agora saiu dali da rotina ir para a escola, saiu da rotina visitar a vovó, saiu da rotina passear no parquinho, né? Então a gente está tendo que pensar em outras coisas para fazer e pensar ali com a criança como é que ela está se sentindo. Então isso já é um exercício bacana para fazer, né? E isso ajuda também no dia a dia, né? Quando a criança acorda de manhã, não, eu quero ver televisão, enlouquecida. E aí você vai lá no quadro e mostra, não, mas agora é a hora da gente fazer a atividade da escola. Agora está na hora de você fazer sei lá o quê, sabe? Isso é um a dado, hora da gente. TV é outra hora, né? Gente, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é informação científica. As crianças, elas precisam saber o que vai acontecer com ela depois. Porque elas têm nisso uma sensação de segurança, de conforto, né? Então, assim, eu sempre uso esse exemplo. Por que que uma criança de 4, 5 anos, ela sempre prefere ver o mesmo filme, o mesmo desenho 1 milhão de vezes? Né? Se você chega lá e propõe um outro desenho, você fala assim, nossa, mas esse filme é muito legal. Ela vai falar, não, eu não quero esse, eu quero aquele lá. Aí você fala assim, mas de novo, eu não aguento mais esse filme. Aí você fala, não, eu quero esse. E por que isso? Porque o que pra gente, adulto, é uma chatice, pra criança é uma referência de segurança. Ela adora saber o que vai acontecer depois. Que na próxima cena a Elsa vai passar daquela prova de fogo e ela vai ficar ótima, né? Que a Ana vai ser descongelada e vai dar tudo certo. Eles gostam disso, tá? Então, esse mesmo raciocínio que eu trouxe para o filme vale para o dia a dia, para a rotina. Então, quando no meio desse caos agora, que a rotina que a criança conhecia deixou de existir. Não existe mais. A criança não sabe mais o que é sábado, o que é domingo, o que é segunda, gente. Não sabe mais. Então, inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Né? Nem a gente. Que a gente também. Eu vou dar uma dica para vocês agora que vai parecer uma coisa ridícula. Mas isso mudou minha vida da primeira semana para a segunda. A gente está em casa o dia inteiro, todo mundo em home office, criança não vai para lugar nenhum. Tem uma medida que é muito importante de ser feita. Todo dia de manhã, quando acordar, tira o pijama e bota uma roupa. Bota uma roupa de sair. Sabe? Dessa roupa que você vai sair para trabalhar. Bota a roupa na criança como se ela fosse para algum lugar. Faça esse pequeno ritual. Porque essa história de que assim você fica o dia inteiro de pijama, isso é muito difícil para a gente administrar também essas expectativas, esses sentimentos, essas angústias. Porque parece que a gente não está fazendo nada na nossa vida. Parece que a nossa vida não sai do lugar. E não é assim. A gente continua fazendo um monte de coisa. Tá? Inclusive, a gente tem esse convite para fazer até mais coisa. E a gente precisa tentar puxar dessa vida aí normal, vida lá fora, alguns pequenos códigos para a nossa vida de confinamento.
que isso ajuda a gente a ter um pouco mais de respiro, né? Então, assim, tentar não pular os horários das refeições, entender, assim, que existe o horário do café da manhã, existe o horário do almoço, sempre na medida do possível, sem a piração que eu falei aqui agora, né? Que isso é fundamental. Mas, assim, esses recursos que a gente puder trazer para a nossa retina foi ótimo, para a nossa rotina, vão facilitar. Inclusive, gente, sabe o que a gente estava falando? Que até a Cris falou uma coisa aqui que eu morri de rir. Ela falou que ela pegou a mão do marido dela e fez um tour pela área de serviço, né? Eu te apresento a área de serviço, né? Então, assim, às vezes a gente tem vontade de fazer isso. E quando a gente organiza essa rotina, também é uma forma de delegar. Porque a gente pode ir lá e virar e falar assim, hoje precisa lavar roupa. Aí você já vira para o seu marido e fala assim, você vai ficar com essa tarefa? Pode ser? Você pode ficar com essa tarefa? Beleza. Enquanto isso eu vou estar fazendo isso aqui, eu vou fazer... É uma forma de você também dividir. Quando a sua rotina está toda aqui, ó, dentro da sua cabeça, como é que o outro pode participar dela? Aí a gente chega no final daquele dia e fica pé da vida, fala assim, mas ele também não faz nada. Aí você fala assim, uai gente, mas a rotina estava dentro da sua cabeça. Ninguém sabia o que era para fazer, né? Então, assim, isso também é importante, gente. Colocar no papel ajuda a mostrar para o outro qual é o papel de cada um dentro dessa história, né? Olha, a gente está quase chegando no final, odeio, né? Então, assim, eu vou começar a puxar aqui um assunto de término e já abrindo aqui, gente, quem quiser comentar, perguntar, fiquem aqui totalmente à vontade. Esse espaço aqui é nosso, tá? Mas eu guardei por final, eu acho que uma das coisas que é mais importante de todas quando a gente está falando de mãe, que é essa mania que a gente tem pela perfeição, né? Essa mania de que a gente tem que dar conta. Então, assim, você tem que dar conta de segurar todos os pratinhos, você tem que dar conta de cuidar da sua filha na escola, você tem que dar conta de fazer e seguir a rotina diária, né? Então, eu acho muito importante também a gente lembrar, e aí eu peço a sua ajuda, Lê, para a gente trazer essa perspectiva de que, assim, gente, não, né? Não. Então, assim, essa flexibilidade de se relacionar com o possível. E aí, Lê, se você quiser, até porque você tem muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso, relembrar um pouquinho o que o nosso amigo Winnicott fala tanto, né, sobre as mães suficientemente boas. Então, assim, o que seria exatamente isso, né? Para a gente tentar trazer um pouquinho de referência aí, para ver se abre a nossa cabeça. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre, né? E que é um exercício que eu também tento fazer, né? Então, é poder pensar que ninguém vai dar conta de tudo, que ninguém vai conseguir fazer tudo, e que, na verdade, não é saudável, na verdade, sabe? A gente ficar tentando fazer tudo, tentando dar conta de tudo, ou tentando satisfazer todas as necessidades da criança, né? A partir daquilo que a gente imagina que é as necessidades dela, que, na verdade, estão muito para além do que a gente imagina, né? Então, eu acho que quando o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, ele está falando da mãe real, né? Aquela mãe que tem desejos e tem vontades que estão para além da criança, né? Então, é a mãe que cuida do seu filho, que o acalenta, mas que também deseja ter deseja estar junto com o seu companheiro, deseja ter momentos particulares, ter momentos seus, tem desejos que são para além, né? Isso que é ser a mãe suficientemente boa, né? É aquela mãe possível, a mãe real, a mãe que... E isso é muito saudável, não só para a mãe, mas também para a criança, né? E porque ter uma mãe que é presente o tempo inteiro é muito ruim para uma criança, sabe? Então, uma mãe que toma conta de tudo, que controla tudo, não permite que a criança tenha espaço, né? Que a criança possa... Que a criança tenha desejos, né? Exatamente. E o desejo vem da falta, gente. O desejo vem da falta. É só no momento onde a criança
consegue sentir essa falta, inicialmente é através da falta da mãe, né? Ela começa a se questionar, cadê a minha mãe? O que que minha mãe quer? Para onde minha mãe foi? Por que que minha mãe não está aqui comigo, né? O que é que minha mãe está querendo? Só colocando em proporção, gente, o que a minha mãe fez, isso pode ser, significa simplesmente a mãe ter ido para o outro quarto, tá? Né? A gente não tá falando assim que a mãe abandonou a criança e foi embora, não. A gente está falando na perspectiva assim, ó, a mãe saiu da visão da criança, né? Porque a mãe foi ao banheiro. Então, se o bebê estiver ali nesse momento, ele vai começar a ter esse questionamento, né? De que assim, cadê ela? Exatamente. E isso é uma fase que acontece muito em torno dos 8, 9 meses, né? Que a gente chama de angústia de separação. Não vou ficar aqui teorizando, mas é o momento onde a criança começa a perceber isso, que a mãe deseja coisas para além dela. Então, é o momento onde a mãe se ausenta para ir ao banheiro, onde a mãe se ausenta para ir ao mercado e ela fica com um outro cuidador, né? E a criança começa a se questionar sobre isso. Cadê minha mãe? Né? Para onde minha mãe foi? O que que minha mãe deseja para além de mim? Eu não sou tudo na vida dela, né? E a criança começa a se questionar sobre isso. E aí é aí que começa todo um processo super importante da constituição do sujeito, né? Onde aquele sujeito vai começar a desejar para além, né? Para além da mãe, enfim, né? Vai criar o seu próprio desejo. Então não é ruim, tá vendo, gente? Imagina, é super importante. A gente estar ali achando que a gente vai dar conta de resolver todas as demandas da criança e pronto para o primeiro A, né? Se ela faz, você já tá pulando ali. A gente foi educado recentemente com a ideia de que assim, isso é fundamental, tarará, mas tudo existe uma medida, gente. Então, assim, ninguém está dizendo negligenciar um bebê. O que a gente está falando é minimamente se mostrar para este bebê que você não é um ser ligado a ele pro resto da vida. E que é importante você permitir que essa criança tenha sua própria noção de desejo, de coisa, enquanto a gente também busca pelo nosso lado. Então é muito importante, eu pedi para a Lê trazer essa fala aqui agora, para esse contexto, porque uma coisa que eu vejo que está comum em todos os meus grupos de WhatsApp pessoais e todas as demandas das mães que eu atendo também agora, é esse imenso fardo de ter que dar conta de tudo agora. Então a mãe está se sentindo completamente incapacitada, ela está se sentindo inoperante, ela está se sentindo assim, eu não sou capaz de nada, eu não consigo cuidar do meu filho, eu sou péssima mãe, eu sou péssima profissional, eu sou péssima mulher, eu sou péssima filha, eu sou péssima tudo, eu não sirvo para absolutamente nada, né? Então, assim, é importante a gente sublinhar esses aspectos. Então, assim, não, você não é melhor mãe se você ficar ali grudada no seu filho tentando adivinhar tudo e trazer tudo de perfeito para a vida dele, né? Não é. Então, assim, e neste momento que a gente está vivendo, mais ainda. Porque neste momento, gente, é real. Nós todos fomos convidados a olhar para a gente mesmo. Quer queira, quer não queira. Eu acho uma coisa importante da gente falar também, é que eu vivo recebendo lá no meu WhatsApp atividades para fazer com a criança, né? Milhões de atividades para fazer com a criança. Então, eu vejo algumas pessoas